Olá, eu quero dizer, irmão, para esse pastor que o irmão me indicou, que eu também fui um pastor pentecostal e eu sou, hoje não faço parte assim da ISD como no princípio. Fui pastor pentecostal 12 anos e Deus me chamou e me pôs na igreja adventista. Eu não vi por convite humano. Deus me pôs na igreja. Também não vim inocente, achando que a igreja era perfeita. Não tem igreja perfeita. Essa frase que se diz, que a senhora White diz que a igreja, por fraca que seja, por débil que seja, é o único instrumento que Deus tem na face da terra. Realmente é verdade. É a última igreja que Deus tem, que é Laodiceia, que aliás não é só a igreja adventista. Adventista são Laodiceia, é o mundo todo. É o último período que Deus tem da sua igreja na face da terra. Então, quando eu vim para a igreja, eu vim assim, consciente. Desde a pessoa que foi me dar estudo, e eu fui, assim, expulso da igreja onde eu congregava, que eu era pastor, porque o Senhor me mandou pregar sobre o sábado e me expulsaram. E, então, quando soube, as pessoas souberam, veio um irmão da Igreja da Promessa que me dava uma igreja com 200 membros para me dirigir. E veio um adventista, um irmão adventista. O grupo dele era 30 pessoas. Mas o Senhor sempre me dirigiu. Então, na madrugada, o Senhor falou para mim quando eu estava orando: olha, vai vir uma pessoa da igreja adventista, assim, assim, assim. E vai vir um da promessa. Os dois vão te convidar, mas você deve ficar com a igreja adventista do sétimo dia. Realmente, quando amanheceu o dia, eu disse para minha esposa: olha, era no sábado, né, de sexta para sábado. Então eu disse para minha esposa: olha, vai vir dois homens aqui nos convidar para ir para a igreja. Que a gente nem conhecia a igreja adventista, na verdade. E o Senhor mandou nós ficar com o adventista do sétimo dia. De fato, quando amanheceu o dia, tipo 7h30, chegou os dois ao mesmo tempo. E cada um fez um convite. Primeiro, o da promessa falou: irmão, eu vim aqui para fazer um convite para o irmão. A gente soube que o irmão está sem ministério, então, se o irmão quiser fazer parte da nossa igreja, a gente passa uma igreja que tem 200 membros para o irmão dirigir. Aí o outro ficou meio sem graça. Eu falei: irmão, espera um minuto. Aí o outro entrou: irmão, eu também queria convidar o irmão para ir na nossa igreja e tal. E nós somos um grupo pequeno. Aí eu falei para ele, olha, irmãos, o Senhor me mostrou essa noite aonde eu devo ficar. Eu vou ficar com o irmão aqui da igreja adventista do sétimo dia. Então, na realidade, o outro foi embora e eu comecei a estudar com ele. Só que Deus sempre me dirigiu. Eu nunca fiz nada de mim mesmo. Deus sempre guiou os meus passos. Lógico que eu estou contando aqui, estou falando uma coisa assim, vamos dizer, atropelada, vamos dizer. Mas, quando eu comecei a participar da igreja, o Senhor me mostrou o estado da igreja adventista do sétimo dia. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque essa frase que a senhora White disse, que a igreja, por débil que seja, por fraca que seja, é o único instrumento, realmente é a igreja que admite, não guarda, mas admite os 10 mandamentos.
Mas o Senhor me mostrou o estado da igreja. Então, eu não vim para a igreja assim, deslumbrado. Nossa! Entende? Eu vim porque o Senhor me trouxe. Mas me foi mostrado, se o irmão quiser depois, a gente pode entrar em detalhes. Mas me foi mostrado o estado da igreja, que já estava naquela época, 40 e poucos anos atrás. Imagina agora. Então eu não vim enganado. Não é porque diz que a igreja é verdadeira que a gente vai ficar lá de berço esplêndido achando que tudo é maravilha, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar. Eu dou graças a Deus, porque antes de eu entrar na igreja adventista, Deus sempre foi comigo, desde os 9 anos. E Deus trouxe do céu um coração, e pôs em mim, e pôs o seu espírito. E eu dou graças a Deus que eu aprendi a lidar com as coisas espirituais. Porque a maior parte dos nossos pastores não sabem. E os que sabem têm que ficar de cabeça baixa. Entende? Porque come na mão da associação. Agora, quanto à ingratidão, ninguém melhor do que eu pode falar. Porque 40 anos que eu estive na igreja, já entrei como diretor de grupo, depois fui ancião 18 anos, ajudei muita gente com a graça de Deus, com os dons que Deus me deu, entende? Mas sempre fui combatido por pastor e ancião. Então, ninguém melhor do que eu conhece a ingratidão do povo de Deus. Mas eu permaneci, eu não saí, enquanto o Senhor me manteve lá. Tudo o Senhor dirigiu. Mas, entre as ingratidões, uma que mais me doeu foi quando nós tínhamos fundado um grupo, a gente construiu a igreja, porque com 4 horas de oração o Senhor falou o nome da pessoa e eu fui falar com a pessoa e a pessoa concordou em nos ajudar. A igreja não entrou com um tostão, nem os membros, entende? Em 6 meses foi levantada a igreja com a nave, salões embaixo, salas, enfim. Eu pensava, porque o meu estilo assim, de falar, de ajudar, de orar, a igreja sempre foi superlotada. Eu pensava que a gente tinha uma consideração, que a gente era considerado. Mas a minha esposa estava esperando uma criança, há 31 anos atrás. Então eu pensei, eu vou chamar o pastor. Eu era ancião, primeiro ancião. Vou chamar o pastor, porque nós temos, a igreja adventista tem clínica, tem isso, tem aquilo, tem escola, tal. E a minha esposa estava se retorcendo de dor no sofá. O pastor chegou, olhou para ela assim e falou: irmão Antônio, o senhor não tem dinheiro. Nós não podemos fazer nada pelo senhor. Falei: mas irmão, poxa, a gente fundou o grupo, construiu uma igreja com 350 membros, e agora eu estou precisando de uma ajuda, e o senhor diz que a igreja não pode ajudar. Nós não podemos, porque o senhor não tem dinheiro para pagar. Minha esposa estava gemendo, olhou assim para ele, e ele fez aquela oraçãozinha xoxa, sabe? Oração xoxa. E foi embora. Então, ingratidão como essa eu sempre tive. Pessoas que estavam caídas, jogadas na rua, endemoniadas. E com a graça de Deus se levantaram. Então, irmãos, isso para mim não é novidade. O homem é falho.
não é o fato da igreja ter os princípios que ela é salva ou que a pessoa está salva lá dentro. Então a gente sabe que quando a senhora White foi assim, vamos dizer assim, sofreu, como é que eu poderia dizer? Tipo banida, vamos dizer, tirada. Todo mundo conhece a história. Quando eles quiseram modificar a igreja, como ela era uma das principais, mandaram ela para a Austrália por 9 anos, então ela foi exilada, vamos dizer assim. E todo mundo conhece a história. A ponto dela dizer, quando eu lembro dos irmãos eu tenho vontade de voltar, mas quando eu lembro de certos irmãos eu prefiro ficar aqui mesmo. Então, ela também sofreu isso aí. Eu também sofri. Entende? Então, não é novidade. Agora, o que é difícil de engolir é como é que pastores como os nossos, que dizem que são tão inteligentes, faz curso disso, curso daquilo e tal, e não sabe lidar com uma coisa espiritual. Ei, a igreja pode enfeitar como for, como quiser, mas que toda doença veio com o pecado, porque antes de Adão e Eva pecar, eles não tinham enfermidade, não havia doença. A doença entrou com o pecado. Agora, assim como eles mudam os rótulos dos remédios, não é? A igreja também muda. Pode dizer que é isso, que é aquilo, pode dizer que é porque a pessoa tropeçou, ou porque ele comeu uma comida que fez mal, ou porque ele não se resguardou, ou comeu alguma coisa. Mas antes de Adão e Eva pecar, não tinha enfermidade alguma. E quem quiser ver, é só lá ir em Deuteronômio 28, de 14 a 68, quer dizer, de 15 a 68, vai ver que todas aquelas doenças que Deus está falando ali, e outras que viriam, que ele disse, está tudo dentro da igreja, que come bonitinho, que não faz isso, que não faz aquilo. Que ancião dizer para mim que se a igreja adventista trouxer todo o santinho da igreja católica, ele ainda permanece na igreja, então ele é fiel à igreja, não a Cristo. Um ancião falar para mim, pessoa endemoniada, eu lá expulsando, e chegar e falar para mim, primeiro ancião de uma igreja, irmão, precisamos falar com delicadeza com eles, com cuidado, porque se eles ficarem com raiva, eles não saem mesmo. Ei, onde está a autoridade do nome de Jesus? E quantas pessoas que Deus me deu a graça de orar, que estavam com câncer, com AIDS, com depressão, e Deus fez a obra. Então, a igreja se esconde por trás da alimentação, entende? Mas a senhora White mesmo disse que quando nós orávamos pelos enfermos, se curavam muito mais pessoas do que agora. Ei, toda enfermidade, ela tem origem na mente da pessoa, e quem trabalha na mente da pessoa é o diabo. O espírito da incredulidade, que domina desde lá da associação do presidente maior. E como me foi mostrado na visão, tem se cumprido. Tem que andar na cartilha deles. Você está mostrando a palavra de Deus e a pessoa não crê. E quando crê, pastores mesmo chegaram e falaram para mim, pastores dos nossos, irmão, o irmão tem razão. Mas nós temos que seguir como eles querem, porque senão nos mandam embora. Ei, então a pessoa está vivendo do quê? Por causa do salário? E onde está
a palavra de Pedro. Importa mais seguir a Deus do que os homens. Obedecer a Deus do que os homens. Então, diga para esse irmão, eu não tenho revolta. Mas o Espírito de Deus que me foi dado com 9 anos, e Deus que trocou o meu coração, trouxe um coração do céu, colocou em mim, colocou seu Espírito. Deus me chamou, assim, pessoalmente. Eu não estava sonhando, não estava dormindo, eu estava de joelho 2 horas da madrugada, falando com Deus, e fazia meses que não chovia. E deu um trovão, que tremeu o chão, tremeu os vidros da veneziana, e o Senhor, eu reconheci dentro do trovão, não era o trovão, era a voz de Deus. Aquela voz diz, pergunta para ele, se eu pôr uma obra na mão dele, se ele assume. O Senhor não falou que ia me pôr numa obra. Pergunta para ele, se eu pôr uma obra na mão dele, se ele assume. Então, nesses 40 anos, na igreja adventista, sendo rejeitado, humilhado, estou falando só por alto, entende? Deus me preparou para essa grande missão que me é dada. E esse homem, como pastor, ele conhece bem. Apocalipse 14, de 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, que a igreja não vive. Desculpe, irmão, mas a igreja não vive isso. E o irmão, como um bom conhecedor, pega aí Apocalipse 14, de 6 a 12, que o irmão vai ver aonde nós estamos errados. O primeiro anjo, dos 3 anjos, está comigo. Esse movimento, Emmanuel, Deus conosco, está comigo. A associação não aceitou a minha mensagem. Mandamos 2 vezes para os Estados Unidos, eles não concordaram, quer dizer, nem resposta deram. Mandamos para o presidente aqui do estado de São Paulo, também não deram resposta. Deus mandou botar meu programa no YouTube, porque essa mensagem realmente não era só para a igreja adventista. A igreja adventista pensa que ela é a última bolacha do pacote, não é não. Laodiceia é mundial, é a última igreja que Deus está lidando com o ser humano. Então, irmão, para mim isso não é novidade. Mas eu não tenho razão nenhuma para mentir. E no meu ministério, Deus tem operado. A depressão é um dos demônios mais fraquinhos que tem. Com a graça de Deus, eu orei, ajudei muitas pessoas, inclusive o pastor Ranieri, que o irmão deve conhecer. Lógico que se o irmão estava na obra, o irmão sabe. Que é um pastor famoso, era um pastor famoso. E ele estava com uma depressão profunda. Eu lembro que a última pregação que eu vi dele no NASP, estava com a minha esposa, em um programa televisionado que vai para o mundo todo, entre outras barbaridades que ele falou que se a pessoa for um bom crente, um bom cristão e tal, e ele estiver depressivo, e ele se matar, que Deus viria o trabalho dele e o pouparia. Olha, ele armou um laço. E ele disse, você que tem um parente, um amigo que está com depressão, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Uma igreja de 3.000 pessoas, mais ou menos umas 200 pessoas levantaram. E eu cutuquei a minha esposa e falei, o pastor está pregando errado. E ele vai pegar o povo, quer ver? Os 200 ficaram de pé, vem na frente. Aí começou a vir. Ele falou, agora eu vou mais longe. Você mesmo que está com depressão,
Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Imagina o cara com depressão querendo orar por pessoas com depressão. Mais umas 100, então umas 300 pessoas levantaram. Eu fiquei sentado como eu estava, porque eu conheço. Ajudei muitas pessoas com a graça de Deus. Pessoas que tinham vontade de se matar, pessoas que tinham medo até de sair no quintal, pessoas que não tinham coragem de trabalhar. Então, depressivas. E a gente deu um jeito desse pastor vir aqui no estúdio que eu tenho aqui. E ele veio com a esposa dele. A gente conversou. Eu falei para ele que ele estava errado. Enfrentei ele. Numa boa, lógico. E esse irmão Carlos aí mesmo estava presente. Foi ele que trouxe o pastor com a esposa. Ele também foi rejeitado. Tinha vontade de se matar. O irmão dele já tinha morrido com o mesmo problema de depressão. Eu mostrei que ele estava errado. Mostrei Ezequiel, onde o Senhor diz, né, que se o justo confia na sua justiça cometer iniquidade e não se arrepender e vier a morrer, não vou ver todo o bem que ele fez, mas só por aquele mal ele vai morrer. Então abri a Bíblia e mostrei para ele. Ele, como pastor, abaixou a cabeça. Também citei onde Jesus diz que quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Mostrei vários textos, o irmão Carlos sabe. Ele teve a oportunidade de reconhecer o erro, mas ele não reconheceu. Então, a minha parte eu fiz, mostrei. Agora, imagina um pastor famoso falando numa televisão, que se a pessoa é um crente e tal, e de repente ele fica assim com depressão e ele se mata, que Deus vai ver e vai salvar ele. Imagina quantas pessoas não deram ouvido a ele. Só que as semanas seguintes, 5 pessoas me procuraram e ouviram a pregação dele. E estava com depressão e vieram. Eu preguei, orei e eles foram curados.